Jornada da Psicologia. Lá eles foram mostrar, durante essa jornada, diversas possibilidades de aplicação, de atuação do psicólogo. Não sei se a Silvana quer comentar alguma coisa sobre essa jornada, Silvana. Doutor Marco, essa jornada é uma oportunidade para quem está entrando na faculdade de psicologia até quem está no último semestre, mais professores e pesquisadores estarem em contato com o andamento das questões da tecnologia na psicologia e também do quanto as diferentes linhas psicológicas mudaram com esses tempos, ninguém mais tem uma postura rígida e estão interessados em agregar para a sua ferramenta, para a sua prática, né, novas possibilidades, dentre elas, lógico, uma possibilidade de eu acompanhar minha terapia em tempo real. Então, apesar do Cardiomotion, ele já está no mercado há 14 anos, né, doutor Marco? Isso. 14 Sim. anos, a sua esposa sempre falava que o Cardiomotion é uma ferramenta para o futuro. Ela falava lá atrás isso, que as pessoas ainda não atingiu a compreensão. Então, eu acho que agora nós temos percebido uma maior procura e interesse nessa área, haja visto que dentre alguns profissionais convidados, porque todos os alunos tiveram a oportunidade de votar e indicar pessoas, o projeto Dr. Marco passou para que esses alunos pudessem ter ciência e conhecimento dessa neurofisiologia das emoções e poder se aprofundar mais e poder ter uma ferramenta de ação junto com a fala, né? Junto com o meu discurso, junto com a minha sugestão, captar como é que isso está chegando no paciente, como é que esse paciente está reagindo de fato, emocionalmente. E mais que isso, mais do que eu avaliar, eu conseguir intervir nesse estresse, nessa insegurança, nesse medo. É muito, muito, muito bacana mesmo. Então, é só esse adendo que eu gostaria de fazer. Aproveitem, entendam, pesquisem, está cheio de artigo científico para complementar a sala de hoje e realmente se interessem por essa possibilidade, que dá mais segurança profissional e traz um recurso de liberação daquele estado aflitivo e eles chegam no consultório. É isso, doutor Márcio. Para acrescentar, acho que seria isso. Obrigado. Então, vários alunos aqui acabaram de fazer o curso de biofeedback com a gente, mas alguns slides vão ser repetitivos, mas serve para reforçar um pouco, né? Então, vamos lá. Neurofisiologia das emoções, teoria e prática. Então, a gente vai dividir a palestra em duas partes. Na primeira parte, nós vamos trazer um pouco da teoria, e na segunda parte, um pouco da parte prática que a gente pode trabalhar no consultório. Então, lá, durante a apresentação, sugeri que as pessoas fechassem os olhos e lembrassem de uma situação que tivesse muita emoção. E realmente, eles fecharam os olhos e sentiram muita emoção. E eu perguntei aonde eles sentiram essa emoção no corpo. A gente vai ver que realmente aquelas teorias que a gente vê de Stephen Porges ou do Peter Levine, das emoções no palco do corpo, é o que aconteceu. Todo mundo falou que sentia no peito, sentia na barriga, sentia em algum lugar do corpo as emoções. E só reforçando que algumas teorias das emoções falam exatamente sobre a emoção se dar no palco do corpo. Muito bem, então eu expliquei para eles que já tinha sido diretor de pesquisa e desenvolvimento, empresas multinacionais,
E aí eu viajei para muitos países, fui para mais de 40 países, várias vezes em diversos desses países, sempre buscando a parte da tecnologia, como a gente podia utilizar isso. Isso tudo é muito estressante, porque a gente deixava o time trabalhando aqui, quando voltava, tinha uma cobrança grande da diretoria, tudo, enfim. E um dia que estava em férias, então, eu fui lá para Gramado, e em Gramado eu fui para o hospital. Vocês já sabem dessa história, com arritmia cardíaca, fibrilação atrial. Eles queriam fazer uma reversão com aquele eletrochoque, né, fazer eletroreversão, e eu não autorizei. Eles fizeram uma cardioreversão que é com Ancoron, e me queimou aqui a veia radial, enfim, me deu flebite, me deu uma série de complicações. E lá na época, então, o diagnóstico foi que aquilo era uma crise de estresse e de ansiedade. Eu me sentia completamente fora desse quadro, dessa suspeita de estresse e ansiedade, porque além de cuidar da alimentação, não comia carne há muito tempo, praticava yoga, era professor de yoga, praticava meditação, enfim. Tinha ido para a Índia estudar medicina indiana, mas o que aconteceu? É aquela história. Você pode pegar um copo cheio pela metade. Não importa se ele está cheio pela metade ou está totalmente cheio. Importa quanto tempo você fica com o braço esticado com esse copo. Se você ficar 1 hora, é uma resposta do corpo. Se ficar 2 horas, é outra resposta. Se ficar 5 horas, é outra resposta. Então não importa muito quanta água tem no copo, e sim quanto tempo você fica com o braço esticado. É o que aconteceu comigo. Muito bem. E aí, estresse e ansiedade não são emoções no sentido estrito. Muitas pessoas confundem ansiedade com emoção, estresse com emoção, mas eles são respostas emocionais complexas, ou estados emocionais prolongados. É muito interessante quando se fala que a ansiedade é um estado emocional prolongado, o estresse, a ansiedade aguda, não, aliás, a crônica, não a aguda, né? Então, nessa apresentação, eu passo por alguns tópicos, falo sobre emoções, sobre a neurofisiologia das emoções, teorias da emoção, são várias teorias. Falar um pouquinho da parte prática sobre neuromodulação. Eu acho que alguns de vocês já assistiram a minha palestra sobre, nossa palestra da Silvana e minha, sobre neuromodulação, e aqui a gente vai passar alguma coisa a mais. Muito bem. Eu falei que estresse e ansiedade não são emoções puras, são compostos por emoções básicas. Quantas emoções básicas existem? Uns falam em 4, outros falam em 5, outros falam em 6, outros falam em 8. Então, depende muito de como é que você estuda essas emoções, né? Mas, basicamente, o estresse e a ansiedade está composto por essas emoções básicas: tristeza, medo, raiva, surpresa. E isso mistura com as respostas fisiológicas do corpo. Ou seja, a gente passa por uma determinada situação, com uma determinada emoção, e o corpo responde. Daí quem vem primeiro, a resposta do corpo, o sentimento e aquela discussão, né, aquele debate que existe há muitos anos já. Então, basicamente, é a mistura de várias emoções negativas repetidas. Quando você tem uma emoção negativa, você repete, 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 aí você pode ter um estresse crônico ou mesmo uma ansiedade crônica. E daí? Então, emoções são respostas rápidas, intensas, de medo, raiva, alegria e tal. Enquanto que a ansiedade é um estado antecipatório e prolongado e deixa a pessoa num estado de hiperalerta, ou seja, a amígdala do hipocampo fica hiperreativa. A gente vai chegar nesse ponto de falar um pouquinho mais sobre a amígdala também. Mas basicamente a ansiedade principalmente a crônica, que fica pensando que ele vai fazer uma viagem de avião, que ele tem medo do avião, que o avião pode cair, aquela história toda que fica antecipando um problema que normalmente não acontece. Mas faz parte. E enquanto que a ansiedade aguda é legal, o estresse agudo é legal, principalmente a ansiedade aí que você vai para uma festa, então você fica ansioso para se trocar, para se arrumar,
chega na festa, uma maravilha de festa, acabou, bicho. Não pode carregar aquele estado, porque aquele estado ele é deletério. Embora seja um estado interessante, momentâneo, mas a longo prazo aquilo é deletério, que ele produz substâncias, neurosubstâncias que atacam o nosso organismo. Enquanto que o estresse é uma resposta fisiológica e psicológica a demandas percebidas. Então, a gente tem a ansiedade, que é um estado antecipatório, e o estresse já começa a mostrar que é uma resposta fisiológica e psicológica a certas demandas. É a pessoa que está sob pressão no trabalho, às vezes a pressão é tão grande que transforma-se no burnout. Enfim, lá na USP, nós tínhamos eu conheci uma moça lá, uma senhora, na realidade, que era do departamento de recursos humanos de uma das unidades lá da USP, e ela assistiu minha palestra, depois ela veio reportar que ela teve burnout, tamanha pressão que ela sofria, que um dia ela tinha uma catraca lá para entrar lá pelo Instituto de Pesquisas Nucleares da Marinha, em que ela entrou pelo lado da catraca e saiu pelo outro lado. Nem chegou a entrar. Porque ela falou que ela estava tão estressada que ela não conseguiu ir para o local de trabalho, ela pegou o carro, estava voltando para casa, entrou no rodoanel, começou a se sentir muito mal, parou o carro e desmaiou. E foi acordado pelos socorristas da rodovia, que ela tinha desmaiado, simplesmente apagado dentro do carro, de tamanha tensão que ela vivia. Isso é uma das possibilidades do burnout, né? Mas era sempre relacionado ao trabalho. Muito bem. Esse livro, Coração e Emoção, ele fala da influência das emoções sobre o coração. Fala sobre depressão, raiva, hostilidade e coração, arritmias cardíacas e coração, medo, angústia, ansiedade, pânico e coração, estresse e doenças do coração. Isso foi escrito por Elias Nobel. Elias Nobel, ele é um diretor do Einstein, ou era pelo menos, quando ele escreveu esse livro, e ele, inclusive, é o responsável pela UTI. Eu fui conversar com ele sobre essas situações da variabilidade cardíaca e tudo, mas independente de qualquer coisa, quando você olha assim e vê esses títulos dos capítulos do livro, eu me reconheço ali, arritmias cardíacas e coração, estresse e doenças do coração relacionadas às emoções. Então é exatamente isso que eu passei na Gramado. Isso está bem claro aqui no livro, como é que ocorrem essas arritmias cardíacas e, enfim, fibrilação atrial. Ele fala ainda mais. Fala sobre tristeza, luto, depressão, angina e infarto miocárdio, com comprometimentos emocionais, falta de ar e insuficiência cardíaca, influência das emoções no controle da hipertensão arterial, e assim vai. Esse só é o segundo capítulo do livro. Tem o primeiro que ele fala do mecanismo das emoções e o segundo capítulo sobre esse material. E tem um terceiro capítulo que ele vai mais a fundo na parte das patologias. Muito bem. Então, quando se fala que coração é emoção, existe essa conexão cérebro-coração através do nervo vago. Esse nervo vago está muito em moda, durante muito tempo ninguém falava sobre ele, agora está cada vez mais em voga, porque ele faz essa conexão entre o cérebro e o coração. E essa conexão cérebro-coração é extremamente importante. Quando a gente entra nesses estados de estresse, de ansiedade, de tristeza, você tem então uma mudança no ritmo cardíaco, né? E o inverso é verdadeiro. Quando você consegue mudar o ritmo cardíaco, você pode mandar informações de paz e tranquilidade lá para o cérebro. Então, essa via cérebro-coração, através do nervo vago, está muito bem estudada hoje. Inclusive, uma das teorias, que é a teoria polivagal, que diz, fala que nós temos 4 ramificações do nervo vago. O nervo vago é o 10º par de nervos cranianos. Nós temos 12 pares, assim, no tronco cerebral, aqui na base do cérebro, né? Em que ali saem essas inervações, tem algumas que vão para o rosto, que são o óculo motor, trigêmeo facial, e outras que descem para o corpo.
e que vão pegar todas as nossas vísceras. Esse nervo vago, então, ele tem ramos que sobem para o rosto e ramos que descem para o corpo. Na realidade, não é só o rosto, ele pega rosto, traqueia e chega até perto do coração. Enfim, ele é um pouco mais complexo do que eu estou falando aqui. E aqui nessa figura mostra exatamente o nervo vago. Ele desce bilateralmente pelo pescoço, mas também ele tem outras duas raízes nervosas que sobem para o rosto, né? Você pega coração, estômago, fígado, enfim, intestino. Quando a gente compara, então, emoção, ansiedade e estresse, e aí tem definição: resposta adaptativa imediata ao estímulo, emoção. Então você tem uma resposta para se adaptar àquele estado. E é uma resposta muito rápida. A duração é muito rápida. A gente tem alguns dados que podem chegar em 30 a 50 milissegundos do estímulo a você sentir essa emoção. Ela é muito rápida. A parte do foco, estímulos específicos, e o que é importante em tudo isso aí, que a gente chama nesse circuito-chave. Como nós estamos falando da fisiologia das emoções, isso é um ponto central da nossa apresentação. A amígdala, o córtex pré-frontal, o sistema límbico, o sistema das emoções, na coluna das emoções. Na ansiedade, volta a aparecer a amígdala novamente, uma amígdala hiperreativa. Nós vamos também falar o que é a hiperreatividade da amígdala, que a gente conversa sempre sobre esse assunto, mas nem sempre fica claro. A função do hipocampo, da córtex pré-frontal, hipoativa, enquanto que a amígdala torna-se hiperreativa, ou seja, ela fica com uma reatividade acima do normal, a nossa córtex pré-frontal, que deveria controlar nossos impulsos, né, controle de impulso, ele fica parcialmente inibido. Tem um processo GABAérgico, que o GABA é um neurotransmissor inibitório, então que ele atrapalha a nossa modulação de emoções via córtex pré-frontal amígdala. Muito bem. E aqui no estresse nós temos a amígdala, novamente, o eixo HPA, que é o eixo do hipotálamo, hipófise adrenal, e que é a pituitária, mudaram o nome, mas continua como HPA, que está relacionado ao sistema nervoso autônomo, a córtex pré-frontal. Quando ela está sobrecarregada, então ela começa a enviar sinais. Tem dois mecanismos, eu não vou entrar nesses mecanismos agora, mas tem um que é através simplesmente do sistema nervoso autônomo, que é imediato, e tem um que é através de hormônios. Muito bem. E aí tem a resposta corporal, coração acelerado, embaixo das emoções, respiração curta, sudorese, ansiedade e hipervigilância, tensão muscular, insônia, exatamente para você entrar no estado de luta ou fuga, que é essa hipervigilância e tensão muscular. E no caso de estresse, alterações hormonais, fadiga, a parte nossa na resistência imunológica cai, chega à imunossupressão. Enfim, na emoção a coisa é muito rápida. Por exemplo, você vê um cachorro bravo, na mesma hora você fica com medo. Enquanto que a ansiedade fica preocupando, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que o imposto de renda vai me pegar esse ano? Será que minha sogra vem jantar em casa hoje e vem morar comigo? E fica assim. E o estresse, então, após várias semanas, muito estressante, pode ser no trabalho, pode ser no trânsito, enfim. Isso leva a pessoa a uma exaustão também. E lembrando que o estresse tem 4 fases: tem a fase de alerta, a fase de resistência, de quase exaustão e a fase de exaustão. É como se você estivesse descendo uma escada cada vez mais para a catástrofe, que é a exaustão. Muito bem. Falar um pouquinho dessas estruturas anatômicas relacionadas às emoções. Vamos lá, então. Por que é importante estudar a neurofisiologia das emoções? Basicamente, que as emoções moldam a percepção, o aprendizado e as nossas relações. Então, vocês veem que ele é bastante abrangente para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E o conhecimento
da, da neurofisiologia das emoções é muito importante, não só para a psicologia, para a parte educacional, para todo lugar. Num clube desportivo, numa clínica, enfim. Onde tem pessoas, existem emoções. E onde existem emoções, existe uma neurofisiologia. Então, as pessoas que estão na área da saúde, é muito importante conhecer isso para saber o que está acontecendo com o paciente, né? E essa é uma integração muito estreita entre o cérebro, o corpo e o ambiente, o meio ambiente onde você está. Esse ambiente pode ser tanto ambiente externo quanto ambiente interno. E como essa palestra era específica para psicólogos, então eu coloquei prepara o psicólogo para intervenções mais eficazes. Sair da parte qualitativa e mergulhar também na parte quantitativa. Não sair da qualitativa, mas unir a qualitativa com a quantitativa, de forma que a pessoa possa ter uma interpretação melhor do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, acompanhar as intervenções de uma forma mais tranquila, né? Bom, esse vídeo ele fala sobre desvendando os mistérios do cérebro humano. Ele tem, vai por volta de 3 minutos, mas é muito importante que ele trabalhe nesse projeto Conectômia. Esse projeto, existe uma integração, no nosso curso de neurociência a gente traz bastante detalhado isso. Existe uma integração entre diversos laboratórios do mundo, inclusive aqui no Brasil, em que integra, acho que são 8 laboratórios, se não me engano, que cada um estuda uma parte do cérebro, do comportamento e tal. E depois eles integram informações e tem integração através de computadores. E esse projeto Conectome é um projeto específico, entre vários outros, de como nós vamos estudar nosso cérebro, como ele funciona. Então, ele vai mostrar aqui que existem aquelas áreas de Brodmann. As áreas de Brodmann foram áreas cerebrais que foram avaliadas por volta de 1900, se não me engano. Não tenho certeza da data, mas Brodmann era um médico, cirurgião, em que quando ele abria, né, a caixa craniana, ele se expunha o cérebro, ele ativava áreas do cérebro e pedia para a pessoa falar onde ela sentia. E ela falava, sinto no pé, no dedo, na mão. Então ele fez um mapa chamado Áreas de Brodmann, em que ele mostra diversas, se eu não me engano, não tenho certeza, 84 áreas, se não me engano, que mostra como o nosso corpo funciona, com a integração dessas áreas. Mas agora, com esse estudo mais avançado, então eles chegam a uma conclusão que é muito mais do que isso. Comando claro. Imagine isso. Solicitar navegação. Sua aeronave tem aviônicos de última geração. Aqui é o comando. Aguarde. Mas seu mapa é do século XV. Comando, por favor, aconselhe. Por favor, aconselhe. Luz. Neurocientistas estão presos nessa situação angustiante enquanto tentam entender o cérebro humano. O primeiro mapa clássico foi feito há cerca de um século. Ele ainda é amplamente utilizado hoje em dia. Publicado em 1909, ele definia regiões no órgão cinza-rosado que controlam nossas ações e funções. A unidade fundamental da organização cerebral para o córtex cerebral é o que chamamos de área cortical. Portanto, no mapa, você poderia dizer que há um país chamado fala, outro chamado memória de curto prazo, outro movimento da mão. Identificar cada uma dessas áreas corticais se tornou um objetivo importante do projeto de conexão humana, o HCP. Liderando o esforço, um mestre cartógrafo. Eu me considero um cartógrafo cortical. Em julho do ano passado, o HCP concluiu sua primeira fase, um mapa mundi do cérebro do século XXI. Relatamos a presença de 180 áreas corticais distintas. 97 delas eram novas para a ciência do cérebro. O Conectodome nos dá essa oportunidade, uma ferramenta realmente ótima para navegar pelo cérebro humano. Navegar pelo cérebro é mais do que apenas nomear cidades e estados. Você precisa entender as conexões entre eles. A palavra conectodome implica que o fundamentalmente importante sobre o cérebro são as conexões. Esta noite, falaremos e aprenderemos sobre 2 tipos diferentes de conexões.
Conexões estruturais no cérebro versus conexões funcionais no cérebro. Por conexões estruturais, estamos realmente falando sobre as conexões físicas. Os fios que conectam as células nervosas. Portanto, a conectividade estrutural analisa as regiões e os caminhos que as conectam. A conectividade funcional, entretanto, é mais sobre como diferentes partes do cérebro trabalham juntas de forma contínua. A função cerebral surge de conversas que diferentes regiões cerebrais estão tendo entre si. Um mapa funcional deve rastrear dados vivos, conversas fluindo pelos caminhos entre as regiões cerebrais. Coletamos dados de 1.200 indivíduos. Fazemos com que eles realizem diferentes tarefas no scanner. Coisas como uma tarefa de memória, emoções em rostos. Essas mesmas regiões do cérebro parecem estar formando redes. A estrutura cerebral é conectada por sua experiência, mas não temos ideia de que forma esse diagrama de fiação contém essa informação. E esse é o grande quebra-cabeça. Para ver como isso se traduz em conexões nervosas individuais, você precisa olhar muito mais de perto do que a tecnologia de David ou de Ana pode. Chegar ao nível de neurônios individuais. 2 quatrilhões de vezes menor. O que exatamente é 2 quatrilhões de vezes menor? Bem, se a escala do mapa cerebral de David é o quadro geral, equivalente a um mapa da Terra inteira, então a área que Jeff está cobrindo seria uma cidade do tamanho de, digamos, SHB Boan, Wisconsin. Esse pequeno borrão ou essa pequena mancha pode ser Chibó ou não temos certeza. Essa pequena mancha é um cubo de 1 milímetro de tecido cerebral e contém um número impressionante de neurônios. 50 mil células nervosas e cerca de 1 bilhão de sinapses. Então, no momento, não há como modelar um cérebro humano inteiro diagramando sua microfiação. Cientificamente, por enquanto, estamos perdidos nos limites nebulosos da ciência do cérebro. Você precisaria de mais informações digitais do que o conteúdo digital real do mundo. Bom, nesse vídeo ele mostra esse projeto Conectoma. O que está mostrando, na realidade, são as fibras, as conexões que existem, as estradas onde passam as informações. E essa coloração se dá através da presença de água nessas vias, né? Então, através do fluxo de água, eles conseguem perceber como é que estão essas conexões. Então, é como se fosse assim. E vamos imaginar um país em que tem várias cidades. Cada cidade tem sua característica, um produz calçado, outro produz roupa, outro tem muitas festas, outra cidade tem um churrasco delicioso que as pessoas gostam. Muito bem, mas essas cidades têm sua especificidade, mas tem que existir uma estrada que ligam essas cidades. Se não existirem rodovias, então não tem comunicação entre elas. Isso é o que os neurônios fazem. Mas a gente tem que lembrar que desses 86 bilhões de neurônios que nós temos no cérebro, nós temos 10 vezes mais células da glia. Todo mundo fala de neurônios e esquece da glia. Então você tem os astrócitos, oligodendrócitos, enfim. Tem várias células da glia. O que são essas células da glia? Seriam como se fossem assim, provedores de água para a cidade, provedores de gás, aqueles que fazem a limpeza da cidade, que fazem transporte. Então, eles não são exatamente neurônios, mas os neurônios, sem eles, não vivem. Até a formação de bainha de mielina, essas coisas que tem em alguns neurônios, são devido a essas células, chamadas células da glia. E elas provêm, tanto células da glia como neurônio, provêm da mesma célula elementar. E ali, então, dependendo do estímulo que tem, ele pode se desenvolver em neurônio ou pode se desenvolver em glia. É muito interessante isso, e a gente traz com detalhes no curso de neurociência, em que a gente mostra como isso acontece passo a passo. É muito interessante. Bom, vamos lá. Então, a neurofisiologia estuda como o sistema nervoso funciona, investiga os processos elétricos, químicos e biológicos, pois está tudo integrado, né? Permite que o cérebro e os nervos de gerar percepções, movimentos, pensamentos e emoções. Por isso, então, quando se fala em percepção, movimento, pensamento e emoções, somos nós. E tudo isso se dá através de processos integrados, ou processos elétricos,
que é no caso da condução de um potencial de ação, ou mesmo no coração, que tem uma transmissão de impulsos através, bom, não vamos entrar em detalhes, que a gente fica longe, mas são os miócitos lá que, enfim, não precisa a transmissão se dá através do gap junction, que chama. Enfim, é muito complexo o nosso corpo. E é isso que eu quero falar, trocando em miúdos. Tem processos elétricos, químicos, biológicos, tudo ocorrendo simultaneamente, né? Muito bem, então essas comunicações neurais são sinais elétricos através do potencial de ação, que é o estímulo mínimo para que haja condução da informação no neurônio, e mesmo transmissões químicas são os neurotransmissores. Nas sinapses entre um neurônio e outro existe uma transmissão através de neurotransmissores. Muito bem. E as redes neurais, elas se conectam, né, para que possa haver troca de informações, e aí você tem todas aquelas situações complexas, as funções complexas, desde respiração, batimento cardíaco, a parte de linguagem, memória, emoção, e nada disso funciona sozinho, e sim integrado. Tem as redes neurais, são várias redes neurais que comunicam entre as pessoas, né, entre o cérebro das pessoas. No curso de biofeedback, eu mostrei para vocês que existe um trabalho de Andy Schumann, que é a integração de 34 centros neurais, quando você faz o treinamento com o CardioMotion, né? Em que essa integração dessas redes neurais, elas trazem uma série de benefícios. Então, não é só o sistema nervoso periférico em si, mas eles trabalham a nível de redes neurais no cérebro, né? Muito bem. Então, o nosso sistema nervoso, basicamente, tem resposta a estímulos externos e internos. E isso faz com que a gente consiga se adaptar. A adaptação nossa ao ambiente, tanto ao ambiente externo quanto ao ambiente interno, é extremamente importante. E é o sistema nervoso que nos ajuda a fazer isso. Então, ele explica os mecanismos que sustentam toda a nossa experiência e interação com o mundo. Muito bem. Por que compreender a neurofisiologia das emoções é essencial para a psicologia clínica e educacional? Então, tem uma lista de emoções aí. A gente mostra também no curso de neurociências as emoções, tem uma lista de mais ou menos, acho que umas 25 emoções positivas e umas 40 e poucas emoções negativas. Então, a gente tem muito mais descrições de emoções negativas do que emoções positivas, né? As emoções, então, é uma função adaptativa, uma resposta rápida e eficaz, relacionada à sobrevivência, bem-estar ou relações sociais. Então, a gente vai ver que, quando a gente vê essa teoria polivagal de Stephen Porges, nós temos o nervo vago mais novo, que é chamado nervo vago ventral, que é relacionado aos engajamento social. Então, ele traz aí relações sociais, ao bem-estar. E quando se fala em sobrevivência, você tem o vago dorsal, que é o mais antigo, que leva a pessoa ao congelamento, ao desmaio, para que ele possa passar pela situação, enfim, e depois ele consiga retornar. Então, nós temos aqui nessa teoria polivagal essas duas situações de sobrevivência, bem-estar, relações sociais. Bem-estar quando está equilibrado, o sistema nervoso simpático com parasimpático. E, basicamente, então, emoção é uma interação complexa. Sistema límbico, que a gente vai falar bastante sobre o sistema límbico. As funções cognitivas, nós vamos falar bastante também sobre a córtex pré-frontal, a parte corporal e ambiental. Então, é uma interação muito complexa que a gente chama de emoções, não é uma coisa simples. É um centro de praticamente todas as experiências humanas. Então, é impossível uma pessoa não ter emoção. Talvez um psicopata daqueles bem, ele pode não ter emoção. Enfim, no caso da psicopatia, os estudos mostram que existe uma redução no tamanho da amígdala, ela fica hiporreativa. Em vez de ficar hiperreativa, ela fica hiporreativa. Bom, sistema nervoso central tem o cérebro, tudo que está dentro da estrutura óssea, córtex,
subcortical, tronco encefálico e a medula espinal. E aí nós temos o sistema nervoso periférico, que é uma continuidade do sistema nervoso central, é só uma questão de, basicamente, de uma análise anatômica ou funcional, mas sistema nervoso é sistema nervoso. Você tem o somato sensorial, somato de corpo, sensorial de sensação, então os movimentos que você faz, aquela dor que dá numa batida numa quina da mesa, que você ativa alguns receptores, nociceptores de dores, enfim. E você tem o sistema nervoso autônomo. Então, esse autônomo, como a gente já viu várias vezes em diversas apresentações, ele é automático. Você não precisa estar se preocupando com ele, que ele trabalha sozinho. Mas, na realidade, sim, você precisa se preocupar, porque se ele estiver desequilibrado nos ramos simpático e parasimpático, aí a pessoa pode estar com todo esse problema de estresse, de emoções desequilibradas, de ansiedade, e assim vai. Muito bem. Essa interação entre o cérebro, corpo e ambiente. A parte biológica ativa as redes cerebrais, está falando muito dessas redes neurais, redes cerebrais, a liberação de neurotransmissores, de hormônios, enfim, modula o nosso sistema nervoso autônomo. Por outro lado, tem os processos psicológicos, como interpretamos e damos sentido às situações. Então, duas pessoas podem passar exatamente no mesmo momento pela mesma situação, um fica desesperado, o outro não está nem aí. Vai depender muito do conteúdo que está lá no subconsciente dela. Se o subconsciente dela tem um programa que faz com que ela reaja violentamente contra aquela situação, é assim que ela vai se comportar. Se a pessoa não tem essa reatividade, tudo bem, para ela não vai fazer diferença nenhuma. E a parte social, como nós fazemos as nossas interações sociais, o engajamento social. Muito bem. Como é que funciona toda essa coisa? É a interação de alguns centros neurais com o sistema límbico. Então, nós temos a córtex pré-frontal, que é exatamente atrás do nosso cérebro. Tem o órbito frontal, eu não vou entrar nos detalhes, mas vamos falar como córtex pré-frontal como um todo. Ela tem uma função de regulação emocional, tomar decisão, inibição de impulsos. Então, você tem o controle inibitório que se dá através de processos GABAérgicos, ou seja, os processos na GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Mas você tem a regulação emocional, que ela, da córtex pré-frontal, ela regula a atividade da amígdala do hipocampo, né? E quando a pessoa está normal, então nós temos um controle emocional. Agora, tomar decisão, mesmo controle de impulso, são as funções que a gente chama de cognitiva e executiva. Então, essa córtex pré-frontal, ela é extremamente importante, o cérebro inteiro é importante, mas é muito importante nessas funções cognitivas e executivas. Foco, atenção, tomar decisão, controle de impulso, planejamento e assim vai. E a amígdala, que está logo abaixo, o papel dela é detecção de ameaças, reações de medo e processamento emocional rápido. É aquilo que a gente fala, a reação é imediata. O que? Para a nossa sobrevivência. E quando a córtex pré-frontal, que deveria estar inibindo os impulsos para a amígdala, torna-se inoperante por algum motivo, e a amígdala assume o controle da situação, é aquilo que a gente chama de sequestro da amígdala. O sequestro da amígdala pode ser muito sério, a pessoa pode perder completamente a noção do que está acontecendo e assumir uma função animal, que é capaz de matar, atacar, fazer um estrago violento devido a essa falta de inibição da córtex pré-frontal sobre a amígdala. Hipocampo. Hipocampo é muito interessante, que ele faz essa integração entre a memória de eventos, memórias biográficas, né, e a modulação da parte emocional, a resposta emocional. É como ela tem uma conexão direta com a amígdala e elas conversam. Se chega uma informação para a amígdala e a amígdala pergunta para o hipocampo, isso aqui
É problema? Porque eu falo, não, 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 fica tranquilo, isso aí não é nada, vai tudo bem. Mas se ela chega lá e fala, hipocampo, que é perigoso, hipocampo, eu não sei, então sai de perto. E a amígdala, então, assume a função dela da luta e fuga. Mas isso é muito rápido, muito rápido. Nós temos células nervosas com uma velocidade de propagação de impulsos muito grande. Tem um tipo de certo, tipo A, B, C, não vamos entrar em detalhes, mas que tem uma velocidade de propagação de 400 quilômetros por hora. Ou seja, o impulso nervoso vai daqui até Curitiba em 1 hora. É quase que um avião, muito mais rápido que um ônibus. Enfim, essa velocidade de propagação dessas fibras são fibras milenizadas, né? Enfim, ela é muito rápido a propagação, é muito rápido. Depois você tem o símbolo, que é o giro do símbolo anterior, a parte anterior do símbolo, está ali em azul. Ele está relacionado também aos estímulos emocionais e está relacionado também à parte de recompensa. Então, a pessoa que tem um determinado gatilho que leva a uma determinada ação e essa ação leva a uma recompensa. E essa recompensa vai estimular novamente o gatilho e fica naquilo que a gente chama de hábito. O hábito pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma droga, seja o que for, mas ele forma um circuito, e nesse circuito está a parte anterior do giro do símbolo. A parte medial, desculpa, a parte medial, não anterior. Tem o joelho anterior, o joelho posterior, é o medial. Tronco encefálico e formação reticular também estão relacionados a respostas autonômicas ou autônomas. Muito bem. E como é que ocorre o estímulo e a resposta desse estímulo? Basicamente, o estímulo chega através de estímulos externos ou estímulos internos. Ela entra através da nossa órgãos do sentido, com exceção ao olfato, o resto entra direto para o cérebro. Passa para o tálamo, perdão, para depois ir para as áreas que interessam. Somente o olfato vai direto para o cérebro. O tálamo é o receptor central, ele que distribui as informações. Ele seria como se fosse uma central telefônica. Antigamente tinha as telefonistas, você ligava para ela, eu quero falar com fulano de tal. Ela pegava aqueles cabos lá e ligava aqui, ligava lá e fazia a conexão. É mais ou menos essa é a função do tálamo. Corte sensorial, tem os cortes associativos de percepção, isso vamos passar, mas enfim. Sistema límbico, as emoções e memória. Então tem todo esse caminho até chegar no sistema nervoso autônomo. E aí, então, o comportamento e a resposta consciente ou inconsciente depende de toda essa cascata. Como o sistema nervoso autônomo vai reagir? Então, aí vem aquela dor no peito, dor de barriga, tremedeira, sudorese, enfim, que é as respostas das emoções, e das memórias emocionais, dos traumas, no sistema nervoso autônomo, e que tem como consequência comportamento e resposta consciente ou inconsciente. Muito bem. Transtorno de ansiedade. Aqui a gente tem um diagramazinho que nós vamos explicar um pouco melhor, mas o centro de tudo isso aí é a querida amígdala. Então está lá o giro do símbolo, está lá o hipocampo, está o córtex pré-frontal, tem o medial, o óbito frontal e assim vai. Nesse slide aqui a gente mostra o córtex pré-frontal, que são as funções executivas, funções cognitivas que está aqui na testa, essa que seria a testa da pessoa. Essas informações entram pela amígdala cerebral, ou seja, o corpo amigdaloide. Tecnicamente, a amígdala chama-se corpo amigdaloide, que as pessoas confundem com as tonsilas palatinas, né? E relacionado à memória emocional, sobrevivência, estresse, medo e ansiedade. E essa aqui está a amígdala, e aqui está o hipocampo, eles estão juntos, estão de mãos dadas. Aqui está o tálamo aqui em cima, que só parece 2 ovos, um de cada lado, ele é bilateral. Aliás, o hipocampo é bilateral, a amígdala é bilateral. E o hipocampo tem as memórias declarativas, memórias de longa duração, aprendizagem e reconhecimento espacial. Então a gente entende que todas as memórias emocionais estão relacionadas à amígdala. E
o hipocampo está relacionado às memórias declarativas. Não que todas as memórias declarativas estejam dentro do hipocampo, mas ele trabalha como sendo um integrador de memórias. Se eu penso assim, puxa, um passarinho cor-de-rosa, então eu vou buscar lá atrás, na parte occipital, tem uma região chamada sulco calcarino, e nessa região do sulco calcarino tem 4, 5 áreas da visão, que formam as imagens, tem a área 1, a 2, a 3. Uma dessas áreas mostra o contorno do passarinho, a outra mostra a cor do passarinho, a outra mostra, enfim, até que forma um passarinho. E essas informações são passadas através do hipocampo para a nossa córtex pré-frontal para formar a noção de um passarinho. Agora imagine a velocidade de processamento quando se fala um passarinho azul voando e cantando, então se pega diversas áreas ao mesmo tempo e é muito rápido, né? Mas essas são as memórias que o hipocampo vai resgatar. Por isso que é muito importante as mulheres grávidas, deixa eu fazer um parênteses aqui, que elas sejam emocionalmente equilibradas. Porque as mulheres, durante a gravidez, se elas passam por muito estresse, muita ansiedade, o corpo libera o cortisol. E o cortisol é neurotóxico. O cortisol entra pelo cordão umbilical, chega lá no nenenzinho, tem um negócio chamado barreira hematoencefálica, que é vamos falar a grosso modo, seria quase uma peneira que deixa passar partículas pequenas, ou seja, moléculas pequenas, mas seguro moléculas grandes, seguro bactérias. Mas vírus que é pequenininho pode passar cortisol. E o cortisol, quando ele entra, ele é neurotóxico, ele pode ir até nosso querido hipocampo e começar a dar problema no hipocampo. E a criança pode ter até uma perda de 25% do tamanho do hipocampo se a mãe passar por muito estresse durante a gestação. E se a criança nasce e continua no ambiente com muito estresse, pode ser que ela não consiga mais recuperar o hipocampo como deveria ser. E as crianças têm muito problema com isso, né? Déficit de atenção, falta de foco, dificuldade de aprendizado. É um preditor de diversas doenças de hipertensão arterial ao longo da vida, né? Problema de diabetes, enfim, tem uma série de problemas associados ao estresse materno. Então, é muito importante que as mães. Nós vamos fazer uma live sobre o que as mulheres deveriam saber antes de engravidar, e talvez a semana que vem, na semana que vem não, a semana que vem tem curso. Bom, enfim, vai ter duas aulas, masterclasses, uma semana que vem e a outra. Depois, então, a gente vai fazer essa, essa palestra sobre o que as mulheres deviam saber antes de engravidar, que é muito sério, muito sério, muito sério. Bom, voltando aqui ao assunto, o que significa então a amígdala hiperreativa? É uma alteração funcional da amígdala, ela fica reagindo com menos estímulo do que deveria, ela já reage já. Então ela forma um núcleo do sistema límbico, sistema das emoções, sistema límbico, ela é um núcleo, e ela trabalha na regulação, a neocórtex, a parte córtex pré-frontal, ela, nesse caso ventromedial, ela que regula, então, a atividade da amígdala, não deixa a amígdala ficar maluca. Mas nem sempre isso acontece, como eu falei para vocês. E essa hiperreatividade é uma resposta exagerada ou desproporcional a estímulos emocionais. Então, ela reage mais do que seria normal, principalmente a ameaça. Às vezes a pessoa vê alguma coisa, assim, um rato, uma barata. A minha nora vê uma barata, ela sobe em cima da mesa de medo. Quer dizer, não é uma coisa. Não dá para entender muito bem se você não for buscar algum tipo de trauma, alguma coisa que esteja associado a vivências, para desenvolver esse medo de uma barata, né? E está onde nisso? Está na hiperreatividade da amígdala. Qual é o gatilho? Barata. Qual é a resposta? Subir em cima da mesa. E qual é a recompensa? Puxa vida, me livrei da barata. Muito bem.
Então, quando a amígdala assume sozinha a função de maestro da orquestra aí, chama-se sequestro da amígdala. Então, lá nos Estados Unidos teve uma festa numa universidade em que as pessoas estavam levando muito produto de maconha, era gelatina de maconha, geleia de maconha, incenso de maconha, sei lá o que mais, licor de maconha. Só não podia fumar, não podia fumar o baseado, mas o resto era liberado. E um dos estudantes exagerou tanto, quando ele saiu da universidade, ele foi abatido. Aliás, ele viu dois policiais, se sentiu ameaçado pelo policial, pulou em cima de um deles e começou a comer a orelha do policial. Ele foi abatido a tiros pelo segundo policial. Isso é o sequestro da vida. Então a pessoa faz coisas que não são racionais. Porque o racional é uma coisa, emocional é outra. São dois andares diferentes. A gente explica muito bem isso na parte da hipnose. A razão está relacionada à atividade do hipocampo e das áreas de associação. E a emoção está relacionada às atividades da amígdala. Muito bem. A amígdala hiperreativa, então, as consequências funcionais. Ansiedade generalizada, percepção de ameaças em situações neutras. A situação é neutra e a pessoa se sente ameaçada. Aí tem transtorno de estresse pós-traumático, reatividade exagerada e memórias traumáticas. Nos Estados Unidos, das pessoas que vieram uma das pessoas que veio daquela guerra do Oriente Médio, ela estava andando na rua e uma motocicleta passou e deu uma explosão natural de uma motocicleta e ele, na hora, escutou aquele barulho e morreu por causa do estresse pós-traumático, né? Depressão, maior resposta da amígdala a estímulos negativos, arritmias, doenças cardiovasculares, ativação autonômica persistente ligada ao medo, à ansiedade. Aí, no meu caso aqui, arritmia cardíaca, ansiedade, etc. Muito bem, esse slide aqui é um slide bastante ilustrativo, que mostra a amígdala como sendo o centro da bagunça toda aqui. Quando a amígdala recebe uma ameaça real ou uma ameaça imaginária, dependendo da rota neural que esteja mais ativa, é onde passa. Tem um postulado de Hub que fala que quando os neurônios eles fire together, né, que eles têm, não dá para traduzir isso em português, mas quando os neurônios têm o potencial de ação juntos, eles trabalham juntos, eles se mantêm unidos. Ou seja, você estimula a rota neural, quanto mais você estimular, mais efetiva essa rota permanece. Isso é chamado também de LTP, Long Term Potentiation, potenciação de longo prazo. Ou seja, você estimula sempre a mesma rota neural, a mesma rota neural, a mesma rota neural, e você não sai dela. E o que acontece então? No estresse imaginário ou real, a amígdala pega qual é a rota neural que está bem desenvolvida, passou várias vezes por ela, né, bem ativa. Se é hipocampo, se é tálamo, se é o tronco cerebral, córtex pré-frontal e ínsula, é aquilo que a gente chama de pânico. Mas se é a amígdala córtex pré-frontal, a gente chama de fobia social. Se é córtex pré-frontal medial, é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Se é hipocampo, tálamo, giro do símbolo anterior e a córtex pré-frontal, TOC. E assim que o hipocampo, córtex orbitofrontal medial e estresse, transtorno de estresse pós-traumático. E tem mais o eixo, que é o eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise adrenal, que é o eixo do estresse. Mas quem ativa o eixo do estresse? A amígdala. Então, vocês veem a importância da amígdala nesse processo todo. A gente busca, normalmente, tratar pânico, tratar fobia social, tratar TAG, mas a origem é uma única, lá em cima a amígdala. Nós temos que fazer com que a amígdala volte à normalidade dela, pare com essa frescura de se tornar-se hiperreativa. E isso aí nós temos que trabalhar nesse sentido, porque se a gente trabalha só aqui embaixo, mas a amígdala permanece reativa, pode ser que apareça outra. Se sai de um transtorno, aparece outro transtorno. Muito bem. Então, as emoções são detecção de estímulos com valor emocional, tem uma valência emocional, normalmente uma valência negativa, mas muito forte. São emoções rápidas para autopreservação. Apareceu uma cobra, eu pulo na mesma hora, não vou esperar que a cobra pule em mim.
Estresse ativa o eixo HPA para liberação do cortisol, hormônio do estresse. Ansiedade patológica, amígdala hiperreativa, envia sinais de alarme, mesmo em situações neutras ou de baixo risco. Então, a ansiedade está sempre mandando informações, porque ela está muito reativa, mesmo em situações neutras ou de baixo risco. Então, você vê que aquilo que eu passei de estresse e ansiedade estão muito bem descritas relacionado à amígdala. E a emoção também trabalha na amígdala, mas eles têm funções diferentes, né? Então, a amígdala é um núcleo-chave que integra sinais sensoriais, emocionais e fisiológicos, funcionando como epicentro da ansiedade e do estresse. Quando há falha na regulação top-down pela córtex pré-frontal. O que é top-down? É da córtex pré-frontal para baixo, nas estruturas inferiores do cérebro. Por exemplo, a parte do sistema límbico. Top-down da córtex para o sistema límbico. Então, ele mostra na gravura aqui a famosa amígdala. Muito bem. Fala um pouquinho da teoria das emoções. Essa é a roda das emoções, em que o autor, esse Plutonic, ele pegou, colocou as emoções fundamentais, aí ele começou a dissociar e aumentar e fez essa roda toda aí. Bom, muito bem. Quando você vê um dos teóricos da emoção, Joseph Dudu, nessa publicação Nosso Cérebro Emocional, em 2011, o que é emoção? Ele explica da seguinte forma: há tantas teorias de emoção quanto teóricos de emoção. Então, como é que a gente pode falar o que é emoção? Depende do teórico que você vai associar. Tem teóricos que falam que emoção é uma coisa, tem teóricos que falam que emoção é outra coisa, enfim, depende do ângulo que a pessoa vê. Pode ser emoção do ponto de vista social, pode ser emoção do ponto da neurociência, pode ser emoção do ponto da fisiologia, enfim. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui fala das ciências afetivas, emoção humana, depois fala em neurociência social, o Damasio ele é muito importante, faz a parte de comportamental, o Richard Davidson também é muito importante em neurociência afetiva, o Paul Ekman, expressões faciais, bom, enfim. Aqui tem 7 teorias das emoções, são teóricos influentes ainda ativos sobre emoções. E mais, tem vários, esse Ledoux que eu já citei ele. Enfim, a gente vê que dependendo de como você queira ver as emoções, tem vários modos. Enfim, fala de estudos biológicos da memória e das emoções, fundamentos sobre cognição e emoções, emoções efetivas, estética e consciência, e aí vai. Muito bem. Eu vou passar rapidamente por 4 teorias das emoções, só para a gente ver o quadro. Na verdade, eu vou passar por 5, mas uma eu vou passar bem rapidinho, as outras também, mas tudo bem. Esse é Paul MacLean, ele fala do cérebro triuno. Ele apresentou um livro em 1990 que foi realmente um livro muito interessante, falando do que é um cérebro triuno. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paul Ekman também é muito importante, ele viu as expressões básicas. Então, quando eram 4, ele já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emoções. Ele colocou surpresa, nojo, desprezo, enfim. Ele trouxe como sendo emoções básicas universais. Antônio Damasio também trouxe essa hipótese do marcador somático, que é a integração do cérebro com emoções e decisões. A pessoa vai tomar uma decisão para fazer alguma coisa, mas vem aquele sentimento, puxa vida, se eu fizer isso eu vou entrar numa fria. Então dá aquela dorzinha de barriga nele, daquela tremedeira, que eu vou assinar uma escritura que eu não sei, eu vou assinar nota promissória, não sei se vou conseguir pagar, dá aquela tremedeira, então seria esses marcadores somáticos que ele fala. Stephen Porges fala sobre a teoria polivagal. Eu sou fã número 1 de Stephen Porges, é muito legal a teoria dele.
Ele fala, então, do nervo vago na regulação dessas emoções e na parte social. Teoria das emoções. Então, vamos falar bem rapidamente o William James. Na realidade, a teoria chamada James Lange, são dois cientistas, um americano e outro inglês. Eles, por uma defasagem de 2 anos, publicaram separadamente uma mesma teoria. Estavam trabalhando da mesma forma, sem saber, e uma teoria muito parecida, que ficou chamada de James Lange. Ele fala assim, emoção são percepções das reações corporais. Então a gente está falando de novo de emoção e corpo. É um pouco difícil de entender ele, porque não é muito intuitivo. Mas no final do século XIX, fala que uma das primeiras tentativas de explicar cientificamente as emoções. As emoções são percepções diretas das reações fisiológicas do corpo. Então ele fala assim, choro, portanto estou triste. Então, primeiro vem o estímulo, choro. Depois vem no corpo e aí eu defino a emoção. Choro, portanto estou triste. Vejo um urso, meu coração dispara, sinto medo. Então você vê que ele faz aquilo que é mais ou menos inverso do que a gente pensa. Puxa, eu vejo um urso, tenho medo, meu coração dispara. Não, ele fala diferente. Vejo um urso, meu coração dispara, aí eu sinto medo. Muito bem. Falar um pouquinho do Paul MacLean, que é uma teoria muito interessante desse Paul MacLean, que ele fala do cérebro reptiliano, cérebro do sistema límbico e do neocórtex. Logicamente, isso aqui é uma explicação da evolução dos seres. Ele fala nesse o cérebro triuno ou trino, tem pessoas que falam cérebro trino, tem outros que falam triuno. Triuno é um só em três. Então ele fala que é devido à evolução das espécies, que os primatas, nós, os humanos todos, nós temos o cérebro dividido em três setores, três unidades funcionalmente distintas. É o único cérebro com três locais diferentes, com funcionalidades diferentes. E cada unidade representa um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. Então ele chega primeiro e fala assim, o primeiro cérebro que apareceu é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é do crocodilo, da cobra, do lagarto, em que eles tinham basicamente as reações dos reflexos simples para a sobrevivência. Respiração, frequência cardíaca, fome, reprodução eram as funções básicas. Está representado aqui em vermelho o tronco cerebral. Com o processo de evolução, aparece o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Então, os animais, ditos animais inferiores, né, porque o homem é um animal superior, então, pela teoria, os animais inferiores, eles possuem emoção. Então, você vê o cachorro, principalmente o cachorro, o gato também, mas o cachorro é mais ainda, que quando ele vê o dono, ele fica doido, né, fica alegre, fica contente. E basicamente, o sistema límbico, que é a parte central ali, ele fala sobre o controle das emoções, aprendizado, memória e glândulas também. Então é muito importante que o cachorro, por exemplo, ele tem os dois, tem o cérebro reptiliano e tem o cérebro límbico, enquanto que o jacaré, o crocodilo, só tem o reptiliano. E nessa evolução apareceu a neocórtex, que é a parte mais externa. É alguma coisa como 2, 3 milímetros que recobre o cérebro, nos sulcos e giros, bem nas partes superficiais, em que é o neocórtex. Então, ali está o responsável pelas funções cognitivas e executivas. Então, o que diferencia o homem dos animais é que o homem sabe planejar, o homem toma decisões diferentes, racionalmente, não decisão emocional. Enfim, essa teoria, então, do Paul MacLean é muito importante porque te dá uma noção muito clara de cada região do cérebro, qual é a função. Mas é uma teoria bastante simplista, diria, porque o cérebro é muito mais complexo do que isso. Outra teoria das emoções, que é de Stephen Porges,
que é a teoria polivagal. Ele fala, então, que o nervo vago tem uma função primordial na regulação emocional, na defesa e na conexão social. Muito bem. Nessa teoria, é uma teoria que envolve a neurofisiologia, a psicofisiologia e a filogenética. Nessa fitogenética, ele traz desde lá, da época em que nós éramos sapinho, que o sapinho depois foi crescendo, o peixe foi crescendo, virou tartaruga, e, enfim, ele traz toda essa parte filogenética de como é a evolução em relação ao sistema nervoso autônomo. É bastante complexa essa parte, mas não importa. Então ele fala o seguinte, teoria polivagal. Muito do comportamento social e das emoções tem importantes condições fisiológicas, que são uma consequência da maneira particular em que os mamíferos têm resolvido a regulação do sistema nervoso autônomo através do nervo vago. Separa tá mais aí. Enfim, o que ele traz aqui? Traz comportamento social, que eu falei para vocês que é engajamento social, as emoções, as condições fisiológicas, regulação do sistema nervoso autônomo e nervo vago. Então, uma teoria extremamente importante, na realidade, é uma evolução dessa teoria de John Hughlin, aí, que ele evoluiu isso. Ele foi agraciado com um prêmio foi premiado pela Associação Europeia de Biofeedback, porque toda a teoria dele foi baseada no biofeedback tipo do Cardiomotion, do HRV. Então, ele mostra que nós temos o nervo vago ventral, que é relacionado ao comportamento social. Nós temos as emoções, temos as condições fisiológicas, que estão também ligadas ao nervo, ao simpático. Enfim, é muito legal essa teoria. A gente vai ainda conversar sobre isso. Ele mostra aqui, então. Ele fala do que é o complexo vagal ventral, nosso sistema de engajamento social, então o nervo vago ventral, sinalizador da motricidade, emoções e comunicação. Se eu estou numa festa, feliz da vida, está todo mundo bonito, todo mundo legal, eu tenho esse nervo vago ventral, ele que está predominando. Isso é chamado de hierarquia do sistema nervoso autônomo. Nessa hierarquia, nesse momento em que está todo mundo feliz, tal, quem está fazendo toda a parte social é esse nervo vago ventral. Porém, de repente aparece alguma ameaça, algumas pessoas esquisitas entram e você começa a ficar preocupado. Na hierarquia dos nervos, aí é que acontece que o sistema vago ventral fica quietinho e quem assume é o sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema de defesa agressivo. Ou seja, a gente parte para o pau, luta e fuga. Mas quando você percebe que é impossível lutar contra essas pessoas, mesmo que você tenha impulso de briga, de luta, o que acontece? Você entra no nervo vago dorsal, que é o sistema de defesa passiva. Então a pessoa fica imóvel, tem aquilo que chama de dissociação, tem congelamento, freezing, e que a pessoa então baixa a frequência cardíaca, baixa a frequência respiratória, como se fosse hibernar praticamente. É o nervo vago dorsal. E o Cardiomotion mostra o trabalho desses três nervos aqui. Bom, vamos lá. Então, o nervo vago é o mais longo dos nervos, dos nervos cranianos. Ele regula, o tônus vagal é estudado na medicina, na neurociência, é importante nas ciências sociais, na literatura, enfim. A gente vê aqui no diagrama que o nervo vago, ele está do lado direito, ele pega todos os órgãos nossos, enfim, a capacidade de autorregulação. Então, o trabalho que a gente faz com o biofeedback, o Cardiomotion, é exatamente buscando autorregulação através do nervo vago. Então, o nervo vago controla também o coração. E uma hipotonia vagal, aí deve ter uma série de problemas. Se você tem hipotonia vagal, você pode ter hipertonia do sistema nervoso simpático. E a pessoa começa a ficar muito estressada, ansiosa, com pânico, arritmias cardíacas, hipertensão arterial e assim vai.
Então, ele mostra nesse diagrama aqui, a parte de baixo é a parte do engajamento social, a parte do meio é a parte de luta e fuga, e a parte de cima é a parte de congelamento. Então, ele traz todo descrito a cada fase o que acontece com a pessoa. Muito bem. A teoria das emoções ainda é o Antônio Damasio, que tem essa hipótese do marcador somático, emoções e sentimentos como guia para tomar decisão. Então, você não toma decisão simplesmente toma uma decisão fria e crua. Você tem todas as emoções e a parte do corpo, porque está integrando com corpo e cérebro. Então, é uma teoria muito interessante que hipótese do marcador somático coloca emoções, sentimentos, integra com corpo e cérebro na tomada de decisão. Esse é o Damasio. Te falo então que as emoções se dão no estado do corpo, se as emoções ocorrem no teatro do corpo, são um mecanismo de regulação básica da vida, sistema nervoso autônomo, e os sentimentos, estados da mente, são sentimentos que ocorrem no teatro da mente, regulação básica da vida em um nível mais alto, cortical. Então, vocês veem que, por Damasio, existe uma diferença entre emoções e sentimentos. A emoção é aquilo que você sente, aquela dor de barriga, né, na dor no estômago, como se estivesse tomando uma pancada no estômago, ou então seu coração bate, 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 bate. E aí você vai interpretar, puxa, isso aqui eu estou muito contente, por isso que eu estou assim. Não, estou péssimo, por isso que eu estou assim. Aí então é o que a mente vai fazer para discernir o que está acontecendo. Então, o estado da mente, né? Nesse diagrama aqui mostra muito bem a entrada das percepções, a parte entrada externa ou interna, que é a interocepção, ou a parte externa, passa pela amígdala e hipocampo. Dependendo da reação, essas informações sobem de uma forma mais rápida, mas normalmente ele passa pelo hipotálamo, tronco, até chegar no corpo e dispara o sistema nervoso autônomo. Depois que a gente vai interpretar o que é aquilo. Então é muito rápido. Esse marcador somático. Então, eu vou fazer uma coisa, eu já sei que não vai dar certo. Já sei que não vai dar certo, eu sinto isso antes. Então, ele fala, então, marcador somático, que é um atalho emocional. O corpo reage e sinaliza ao cérebro, ajudando a decidir rapidamente o que é bom ou ruim, mesmo antes da decisão terminar a análise, antes da razão terminar a análise. Então, antes de eu racionalizar o que eu estou fazendo, eu já estou sentindo que a coisa não vai dar certo. Então, esse é o marcador somático. E aqui tem um outro trabalho, que é de 2014 também, que não tem nada a ver com Antônio Damasio, mas ele mostra a importância para psicologia, neurociência e psicofisiologia. As emoções e o corpo são parte essencial do raciocínio. Olha só o que ele fala, o Damasio. Mas aqui nesse desenho, nessa representação, ele mostra que as emoções se dão realmente no palco do corpo pelo sistema nervoso autônomo. Aqui emoção de raiva, de medo, de desgosto, de alegria, enfim, todas essas emoções aparecem no palco do corpo, aparecem no corpo. E é muito interessante que quando a gente coloca a pessoa em hipnose, a gente fala onde você está sentindo angústia? No peito. Onde está sentindo alegria? No peito. Onde está sentindo raiva? No peito. No fim, sempre relacionando essa sensação aqui no peito. E quando você, durante o processo hipnótico, você tira essa sensação do peito, a pessoa fala, puxa, estou tão aliviada, enfim. Então ela rompe aquela visão cartesiana. Penso, logo existo. O Damasio fala, sinto, logo decido. Então eu sinto, daí eu tomo decisão. Primeiro vem o sentimento, que é a teoria dos marcadores somáticos. Influenciou a neurociência, a psicologia clínica, tomar decisão em condições de incerteza. Muito bem. Tem o Paul Ekman, que é a teoria das emoções básicas. Nossa, são 21 e 21 já. Barbaridade. Que fala das expressões faciais. São expressões emocionais que eles pegaram, o time dele pegou várias fotografias e levaram em tempos isolados da Papua Nova Guiné, que nunca tiveram contato, e mostravam as fotografias, e eles reconheciam pelas expressões faciais, né?
Então, essas expressões faciais, segundo o Paul Ekman, são universais. Não são determinadas apenas pela cultura, mas sim são universais. E têm origem biológica. Ele traz que cada emoção básica tem uma expressão facial universal. Então, ele acrescentou novas emoções naquilo que Darwin já tinha trazido. Colocou satisfação, vergonha, orgulho, alívio, enfim, criou um sistema de codificação de ações segundo o traço facial, um marcador de microexpressões. Ele usou mais ou menos 600 palavras para descrever todas as emoções, conforme toda essa teoria dele, né? Enfim, e ele mostrou que o músculo usa 42 músculos para expressar sentimentos. E que é possível você entender esses micromovimentos que são muito rápidos, 50 milissegundos, 200, 250 milissegundos, que se você tiver habilidade, você consegue identificar a reação emocional correta da pessoa. E daí ele falou então que o rosto é um mapa universal das expressões humanas. E saiu essa série na televisão, que essa série ficou um pouco tempo, que segundo a lenda urbana, não sei se é verdade ou não, o próprio FBI pediu para tirarem essa série da televisão, porque os marginais estavam entendendo como é que são as expressões sociais e estavam aprendendo a inibir essas expressões sociais para não serem pegos mentindo. Lie to me, minta para mim, né? É Então foram três. verdade, sim. Puta que- Desculpa, tanto que há até toda uma crítica no sentido que essa teoria ela realmente foi muito forte, mas como tudo, né, doutor Marco, se aprende também essas expressões. É. Então, hoje ela já tem, as pessoas têm um olhar para ela com certas resistências. O estudo foi maravilhoso por um determinado tempo, mas é possível aprender a fazer essas expressões faciais. Então, e aí, voltando, obrigado, Silvana. Então, ele fala, foi 48 episódios, esse foi o protagonista, que foi inspirado no Paul Ekman. Então, essas microexpressões com indicadores de emoções ocultas, e essas expressões levaram de 40 a 200 milissegundos para realmente a pessoa se expressar. Então, você tem que ser muito rápido para entender quais são as emoções que ela estava tendo no momento. Enfim, rapidamente, a gente viu emoções, elas nascem de redes neurais, da amígdala, córtex pré-frontal e cúpula limitada. O corpo responde via sistema nervoso autônomo, daí está a importância de você equilibrar o sistema nervoso autônomo, e o cardiomotion é uma das possibilidades. O desafio, compreender, só não basta, você tem que prevenir e restaurar o equilíbrio. Como restaurar esse equilíbrio, né? Não adianta você só conhecer essa neurofisiologia, né? E como é que nós vamos fazer isso? A neuromodulação é uma possibilidade real. Mas o que é neuromodulação, né? Então, são técnicas que modulam a atividade cerebral. Essas neuromodulações, elas ajudam a recalibrar a comunicação cérebro-corpo. Às vezes tem centros neurais disfuncionais, em que você, através de técnicas, você consegue reorganizar aqueles centros neurais. E nós vamos mostrar um pouquinho sobre isso, como isso ocorre. Só um Muito bem. adendo, só um adendo, que nesse determinado assunto, e não cardioemotion, lógico, nós não falamos só com a teoria, mas nós falamos com a ciência e com a prática, que é um dos grandes expertise da nossa clínica, que é a neuromodulação. Isso. Então, você vê aqui na NPT, então nós temos o curso de biofeedback, o Home e o HRV, que está terminando, mas a gente passa por toda essa teoria com muito mais profundidade. E na clínica Intelectus, nós temos o atendimento clínico, que é estimulação e reabilitação cerebral, hipnose clínica, mapeamento cerebral e neurofeedback, aí a gente faz a neuromodulação também, avaliação neuropsicopedagógica e outras avaliações, procedimentos integrativos, a gente tem uma série de materiais para fazer integração. E na escola a gente faz então os cursos presenciais e online,
do biofeedback, estimulação e reabilitação cerebral, hipnose clínica integrativa. Por que integrativa? Porque a gente integra o cardiomotion no processo de hipnose para entender o que está acontecendo com o paciente. E treinamento em saúde emocional. E também neurociência. Hoje nós fizemos um sorteio de 5 cursos de neurociência para os alunos da Unip. Enfim, e sorteamos também um kit do cardiomotion para eles. E outros temas relacionados à sua educação. Isso que a gente faz na clínica, nós estudamos muito esses temas, então a gente tem bastante propriedade para transmitir a nossa experiência. Muito bem, o que é neuromodulação? Neuromodulação é um processo pelo qual a atividade do sistema nervoso é regulada ou modulada por meio de estímulos específicos. Ele pode ter dois tipos de estímulo, um estímulo interno e um estímulo externo. Então, o objetivo é alterar a função neural para restaurar o equilíbrio neurológico, psiquiátrico e emocionais. A gente vai ver direitinho o que significa isso. Melhorar o desempenho, tratar disfunções, estímulos internos e estímulos externos. Como é que ocorre isso? Um dos aparelhos de neuromodulação é o biofeedback HRV, que o cardiomotion é um desses aparelhos. Monitoramento de neurofeedback com eletroencefalograma. A Silvana trabalha muito com isso aqui na clínica. Neurofeedback de HEG, que é encefalográfico, que melhora a parte do fluxo sanguíneo na corte pré-frontal. É uma reação, é uma modulação bastante interessante para quem tem déficit cognitivo. Tem depois estimulação magnética não invasiva, tem transcraniana de corrente contínua, corrente alternada, tem o TENS, que você estimula através de impulsos elétricos para redução de dor, controle de dor, e tem essa estimulação cerebral profunda que você coloca sensores no cérebro, enfim, e outros. Nós vamos falar basicamente, rapidamente, sobre o biofeedback de HRV, que é a modulação sistêmica, diferente das outras neuromodulações que são específicas para o cérebro. O cardiomotion é sistêmico, é para o cérebro e para todo o sistema nervoso autônomo, então ele é muito mais abrangente. Falar um pouquinho sobre o neurofeedback de eletroencefalografia, que é o treinamento de atividade cerebral. Então, enquanto o cardiomotion é uma neuromodulação sistêmica, aqui é atividade cerebral específica. O neurofeedback de HEG monitora e retroalimenta o fluxo sanguíneo cerebral. É muito importante para que a pessoa realmente melhore algumas faculdades cognitivas, né? Ou funções cognitivas. E aqui mostra um gráfico do cardiomotion mostrando uma onda sinusal, que é a onda de coerência cardíaca. Muito bem. Vamos falar rapidamente sobre essa parte, sobre a neuromodulação pelo biofeedback da HIV. O que é HRV? É a variação entre intervalos entre os batimentos cardíacos, entre um batimento e outro. Quem modula esse intervalo é o nervo vago. Reflete o equilíbrio do sistema nervoso simpático-parasimpático. Então, esse intervalo, que é a variabilidade da frequência cardíaca, HRV, ele mostra o equilíbrio do sistema nervoso simpático, se ele está equilibrado ou desequilibrado. É um biomarcador de saúde física, emocional, fisiológica e cardiovascular. Quando o HRV é alto, ou seja, quando a variabilidade é alta, quando ele varia bastante o batimento, não é constante, constante, ele varia, tum, tum. Então, essa é a maior resistência, que é a resiliência ou resistência ao estresse e boa adaptação fisiológica. Mas quando a variabilidade é baixa, então a pessoa pode estar com estresse crônico, tem maior risco de doenças psicológicas e doenças fisiológicas também. Então, o que é importante é que a gente pegue pessoas que tenham baixa variabilidade e aumente a variabilidade através de treinamento. Ou a pessoa que já tem alta variabilidade e manter essa alta variabilidade para não ficar doente. Aqui mostra nessa ilustração, primeiro, a frequência cardíaca de uma pessoa que a gente chama de
ritmo não coerente, ou seja, caótico, um batimento caótico, e aqui embaixo que a gente chama de um batimento coerente, ou seja, aqui existe equilíbrio e aqui existe desequilíbrio. Aqui tem alta variabilidade, aqui tem baixa variabilidade. Então, essa variabilidade é extremamente importante. Muito bem, quando a gente vai no Google Acadêmico avaliar quantos artigos tem especificamente sobre biofeedback de HIV e psicologia, nós vamos encontrar 2.790 artigos científicos. Quando você pega especificamente biofeedback em ansiedade, 3.180. Quando se pega HIV, biofeedback de HIV e depressão, 2.310. Quando pega terapia, 2.700 artigos. Quando se pega biofeedback e pânico, né? Panic Disorder, tem 517. Então, vocês veem que existe uma literatura muito abundante, muito farta, mostrando, então, a eficiência do biofeedback de HIV nos tratamentos psicológicos, mas também nos fisiológicos, aqui só está no psicológico. Então, quais são os benefícios? Redução de estresse, melhora a qualidade de sono, diminuição de transtorno de ansiedade e depressão, aprimoramento das capacidades cognitivas e emocionais, melhora da função cardiovascular, regulação da pressão arterial, redução de processos inflamatórios, fortalecimento do sistema imunológico, melhora geral no estado de saúde. Muito bem, aqui você tem então o CardioMotion, nós vamos mostrar um pouquinho. Ele é muito simples de utilizar. Basicamente, então, auxilia tratamentos médicos convencionais, terapias complementares poderosas, potencializa resultados em protocolos multidisciplinares, amplia o manejo nas condições emocionais, cognitivas, fisiológicas, promove o bem-estar integral do paciente. Esse aqui é o kit, em que tem os sensores, e nós vamos mostrar aqui. Em cima tem o que tem o programa instalado, esse aqui é o sensor de dedo, esse sensor ligado no módulo digital, que ele é um transdutor digital analógico. Aqui colocando o módulo na porta USB do computador, esse é o módulo sensor digital, sensor de orelha, que a gente pega pela orelha a frequência cardíaca da pessoa, a conexão, e aqui você tem o digital e o módulo separado. Você pode usar tanto no dedo quanto na orelha. O kit traz os dois sensores. Basicamente, então, agora imagina que eu estou usando um módulo chamado monitoramento. O CardioMotion tem dois tipos de módulos, um monitoramento e 9 módulos de treinamento. Vamos ver o monitoramento aqui. Essa aqui é uma paciente que está em hipnose, em lugar seguro, e aí eu coloco ela para enfrentar os medos dela e a reação vai para mais de 100 batimentos. Logicamente, ela está em sofrimento aqui. Eu tiro ela, deixo ela fazendo um treinamento de coerência cardíaca para reduzir a tensão. Depois eu volto e ela começa então a dessensibilizar e ressignificar. E no fim, essa aqui, no final, eu peço para ela fazer, sempre em hipnose, a respiração ressonante, que ela traz isso aqui. Então é muito importante que você consiga acompanhar exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Não precisa ser em hipnose, pode ser usar em TCC, em MDR, enfim, TFT, EFT. E aqui também é uma paciente com trauma seríssimo de abuso sexual, em que eu levei ela em hipnose. A primeira fase do abuso foi mais de 110 batimentos, a segunda chegou a 140. E depois, conforme ela foi ressignificando, aqui existe uma luta entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. O parasimpático vai ganhando, depois ela estabiliza. Mesmo revivendo o trauma, ela não tem mais reação emocional nenhuma. Então, isso dá segurança de que foi resolvido o problema. Muito bem. Então, o objetivo é você ter um equilíbrio geral, que é sistêmico. Então, ela regula as funções involuntárias essenciais do corpo, promove regulação integrada de múltiplos sistemas corporais,
e modula diretamente a regulação emocional, funcionamento cardiovascular, sistema respiratório, sistema imunológico e sistema endócrino. Rapidamente, mostrando essa tela, esse é o treinamento. Esse é o pacer que mostra a frequência da ressonância. Ele me dá uma informação, bem, mas melhor é só a concentração e a respiração. Bom, ele dá outras informações também. Dando continuidade, então, a neuromodulação, biofeedback de EEG, ou seja, neurofeedback. Silvana, você quer falar sobre isso, Silvana? Então, ela está aqui colocando o gel. Ai, desculpa, Marco, eu estava falando e o microfone estava desligado. Fazer um comentáriozinho, sim. Dr. Marco falou sobre a neuromodulação e falou sobre a neuromodulação sistêmica do biofeedback, né? E realmente, de fato, biológica, feedback da minha parte biológica. Lembrando que o canal de acesso a esse sistêmico é a respiração, que, pelo que se sabe até hoje, a respiração é o único canal natural, né, que chega ao sistema nervoso autônomo. Então, ele integra pelo nervo vago, intestino, cérebro, coração. Eu e o Dr. Marco, a gente trabalha mais especificamente essa ligação cérebro-coração, porque nós trabalhamos totalmente no integral do sujeito enquanto biopsicossocial, né? Então, trazendo tudo que vocês ouviram para essa característica, que não é só um termo bonito, mas é o que a psicologia vem estudando enquanto realidade do ser humano, onde que o Cardioemotion se encaixa aí como neuromodulador. Então, nós temos uma tecnologia, porém uma tecnologia que ela tem acesso à modulação do meu sistema, do meu biológico, não só enquanto condicionamento operante, mas enquanto aprendizagem, enquanto neuromodulação. Isso que é interessante. Eu não tenho um treino na hora que, assim, e que em determinado momento eu vou tirar esse treino e não vai ficar nenhum aprendizado no meu organismo. Determinado número de horas eu vou permitir que o meu organismo se module nesse novo aprendizado. O neurofeedback, maravilhosa ferramenta que eu uso muito para reabilitação cognitiva, ele é um treino de neuromodular o quê? As minhas ondas cerebrais. O meu cérebro, ele é uma rede elétrica. E essa rede elétrica, ela tem, digamos assim, uma quantidade de eletricidade necessária para dar conta de determinadas funções. Para tanto, nós temos várias ondas, delta, beta, alfa, gama, e cada onda representa mais energia ou menos energia. Então, eu avalio esse cérebro, se ele está com baixa de energia em determinada região, eu tenho condições de regular essa energia. Mas veja que interessante, o que a Silvana faz? A Silvana prepara o terreno, equilibra o corpo, equilibra o sistema com o biofeedback e repara o quê? Quais são as evidências? Eu potencializo o meu treino cognitivo quando o meu sistema está todo equilibrado, quando eu não estou estressada, quando eu não estou tensa, porque um dos grandes fatores que corta a conexão
com o meu cérebro, que conexão é essa? A minha capacidade de usar da melhor forma o meu executivo é o medo, é o estresse, porque o cérebro ele foi feito para economizar energia. A partir do momento que eu estou avisando, minha amígdala está em alerta, avisando para todo o sistema que tem alguma coisa de errado acontecendo comigo, toda a minha energia vai para regular esse meu estado emocional. E eu corto, quer dizer, o meu sistema corta a conexão com o meu executivo. E corta mesmo, porque é o famoso deu branco. Eu não consigo mais resolver problema. Então, essa neuromodulação, ela realmente é complementar e integrativa. E o biofeedback, ele é a base de tudo para poder trabalhar nas outras, digamos assim, ferramentas de equilíbrio emocional, cognitivo, resolução de conflitos, aquele segundo assertivo de respiração, que é o que vai te dar tempo para pensar e não fazer nenhuma besteira, não entrar em crise. Gente, assim, é fenomenal, é uma ajuda em tanto. A gente não conta só com a sorte quando nós temos uma intervenção assertiva, quando nós temos digamos assim, um discurso terapêutico comprometido com toda uma prática científica, e temos também a ferramenta que vai possibilitar que nós podemos monitorar esse estado terapêutico, avaliar, monitorar e controlar. É maravilhoso. Acho que deu para entender aí a diferença do neurofeedback e do biofeedback. Tudo certo, doutor Marco, era isso? Sim. Você está vendo a montagem padrão 1020 na tela? Estamos vendo, sim, tá? O que deu aquele defeito? Eu pensei que tivesse caído aqui a tela. Não, perfeito, perfeito. Então, que são as ondas, né, o traçado que consegue. Vamos voltar aqui então. Aqui a gente tem 20 eletrodos, que é a montagem padrão 10, 20, então 20 eletrodos aqui. E esses eletrodos pegam então o campo elétrico que sai dos neurônios, são E as amplificados áreas aqui cerebrais, nas né? áreas cerebrais, é. E aqui você tem cada um dos neurônios, que é cada uma das áreas cerebrais dos eletrodos. Aqui se tem diversos, pré-frontal 1, pré-frontal 2, frontal, Cada e linha assim vai. horizontal está É, traduzindo, né, o que foi captado no cérebro. isso. E a gente tem aqui, então, quando você depois faz a análise, ele mostra essas ondas delta de 1 a 4 Hz, ondas teta de 4 a 8 Hz, alfa de 8 a 12, o delta de 12, beta de 12 a 30 e o gama de 30 a 50 ou mais. Isso que continua. É que existe uma limitação devido à rede elétrica, não importa. Então, isso aqui a gente vê a distribuição dessas ondas em cada uma dessas regiões. Aqui é no pré-frontal 1, pré-frontal 2, e, enfim. E a gente vê aqui a onda delta, que é esse mais escuro, depois a onda teta e assim vai. E a gente analisando isso aqui junto com o cérebro aqui, você consegue determinar o que precisa melhorar. Muito bem. Está aí a Silvana com a paciente, colocando. Para que serve, então? Aplicações clínicas: ansiedade, depressão, insônia, distúrbio do sono, epilepsia, transtorno de espectro autista, a parte de desempenho cognitivo, desportivo e para um monte de coisa. Os benefícios: é não invasivo, é seguro, personalizado para cada paciente, melhora na atenção, memória, controle emocional, redução em sintomas de neurológico, psiquiátrico e TDAH. Enfim, é totalmente indolor, não tem nada, não tem nenhum tipo de reação, absolutamente nada. A pessoa faz uma autorregulação, enfim. E aqui tem uma outra que é o hemoencefalografia, e essa a gente também faz na clínica, isso é muito interessante. No nosso caso, ele é mais simples, tem diversos canais, esse aqui é o mais simples um pouco.
São técnicas de neuromodulação, monitora em tempo real o fluxo sanguíneo e oxigenação cerebral, baseada na hemodinâmica cerebral, que é muito importante. Tem as modalidades que é o infravermelho próximo, você emite um infravermelho, esse infravermelho ele é absorvido no sangue, então você sabe se tem fluxo de sangue ou não, por reflexão. E tem o infravermelho passivo, que você mede a radiação infravermelha que é emitida pelo cérebro. Então, o cérebro está aquecido, lógico, quanto mais sangue passa, mais aquecido ele está, lógico, dentro das condições normais, né? E aí você mede qual é o fluxo sanguíneo. Então aqui esse nosso é muito interessante, que ele é bastante lúdico. O paciente, conforme ele entra naquele momento que você deseja do treinamento, o equipamento lança uma bolinha, né, um vento por baixo. Então a pessoa vê em tempo real mesmo o que está acontecendo, né, se ele está conseguindo ou não regular foco, atenção, e assim vai. Então melhora a atividade metabólica e melhora as funções neurais também. E aqui você vê somente a bolinha, como é que ela fica. Essa paciente é uma paciente que tem déficit cognitivo, mas ela está conseguindo uma recuperação maravilhosa. Treinamento de atenção e concentração para TDAH, dificuldades escolares, regulação emocional, ansiedade, estresse, enfim. E tem as outras técnicas também, que se a gente for conversar sobre todas elas, é muito longa. Muito bem. Enfim, as emoções são experiências subjetivas a fenômenos neurofisiológicos que permitem unir o cérebro, corpo e ambiente. Entender essa conexão é fundamental para a psique. Ver que a ansiedade, estresse, sofrimento emocional não são sinais de fraqueza, são realmente reações do organismo. Perceber que são expressões do sistema nervoso buscando equilíbrio e técnicas de biofeedback que podem potencializar o atendimento clínico. Então, quanto mais compreendemos a neurofisiologia das emoções, mais preparados estamos para transformar dor em aprendizado, desequilíbrio em saúde, sofrimento em possibilidade de crescimento humano.